Olá, tudo bem? Desculpe o atraso, é que houve um problema técnico aqui. Para variar, eu trouxe uma fita ruim e deu problema e tivemos que atrasar o programa. O importante é que nós estamos no ar, estamos aqui novamente com vocês nesta quarta-feira. E hoje nós trazemos um assunto muito interessante que eu acho que é de muita curiosidade ao menos. E até vou dizer, porque aqui a gente fala tudo no ar mesmo, ao vivo. A semana que se passou eu havia pensado o que nós vamos propor para conversarmos com o nosso convidado Jorge Antônio Ouro. Fiquei pensando porque às vezes eu dou o tema, às vezes o Jorge sugere e martelou na minha cabeça a palavra ou a frase o caminho do meio. Eu já tinha ouvido falar nesse negócio de caminho do meio, mas falei, por que eu estou pensando nisso? Se eu não conheço nada sobre esse caminho do meio, por que eu estou pensando? E aí deixei passar, martelou de novo na minha cabeça. Então o que eu fiz? Falei, não, martelou duas vezes, já não é mais coincidência. Fui no computador, fui no Google e abri caminho do meio, abri uma página e, para surpresa minha, apesar de ser espiritualista e não estar sujeito a surpresas ao meu modo de ver, eu me surpreendi com o que estava escrito e eu achei muito interessante. Consultei o Jorge falou, não, é um excelente tema, vamos lá. Então, como nada é por acaso, estamos aqui hoje com o nosso amigo e irmão querido Jorge Antônio Ouro. Prazer em tê-lo aqui novamente, Jorge. É um prazer, minha satisfação. Boa noite. Boa noite a todos. E, Jorge, sem delongas, caminho do meio, o que é isso? Parece nome de bairro, parece nome de praia. O que é esse caminho do meio? Parece nome de bairro pequeno, né? Bairro pequeno, exatamente. Você mora no caminho do meio. Moro no caminho do meio. O que é o caminho do meio? Então, primeiro, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui sempre, né? Toda nossa, sempre. É uma celebração. E a gente tem que lembrar, e o que norteia, a gente sempre fala que nos norteia, mas tem uma outra frase que é muito interessante, que a aquisição da verdade é o mais elevado ideal da humanidade. Né? Com certeza. E em função disso que a gente tem vindo aqui trocar de ideia e convivido com o pessoal que nos assiste. Eu só queria deixar um recado para a Nilza, que mandou um e-mail pedindo uma relação de livros. Eu não mandei porque não deu tempo, mas eu recebi. Essa semana eu mando. Pode ter certeza que ele manda mesmo. Não, mando sim. Bom, sempre o que moveu a humanidade, desde quando a humanidade adquiriu o direito de pensar, adquiriu o que a gente conceitua comumente, foi a busca por um estado de felicidade plena, absoluta, consciência, né? E nessa busca por esse estado de felicidade plena, a humanidade então cai, levanta, anda um pouco, cai, levanta, anda um pouco. Aí a divindade vem, se manifesta em um povo, passa um conhecimento, gera uma ordem, uma religião, e essa religião submete a humanidade escapa dessa religião, vem outra. Então sempre esse ir e vir na busca do que seria a realização suprema. Só uma parte aqui, você tem falado muito em nossos programas, toda vez que você vem aqui, sobre a questão, você acabou de dizer de novo, da divindade. Um pequeno à parte aqui para você, mais uma vez, nem que seja para mim, né? Vamos dizer. É a primeira vez que ele vai falar. O que é quando você fala dessa tal de divindade, ou a própria divindade em si? Uhum. Você falou da gente em busca da felicidade, todas essas coisas, altos e baixos, e aí se manifesta a divindade. O que é essa manifestação de divindade? É físico? É etérico? O que é? É figurativo, simbólico? Pois isso era um programa inteiro para a gente conversar. Não, sem dúvida, por isso que eu falei só uma deixadinha. Não, assim. É para você ver que é o seguinte, não é combinado. Não tem, aqui não tem combinação nenhuma. E uma coisa que a gente tem, como não tem combinado, o dia que eu perguntei assim, isso, claro. Mas sobre a divindade eu faço alguma ideia. Tá. Então assim, primeiro não existe essa... De uma forma simples, né? Porque nós queremos entender. Isso, não, lógico, né? Se não tiver simples, a gente ajeita o código de linguagem. Tá. Então, primeiro assim, não existe aquele Deus antropomorfizado, aquele velho barbudo sentado num trono, se divertindo às custas dos sofrimentos humanos. Seria completamente antagônico, né? Não cósmico. Da mesma forma que não existe o oposto desse Deus antropomorfizado, que seria o mal antropomorfizado na figura de uma criatura com rabo, chifre, pé de cabra. Isso tudo é invenção.
né? Inclusive a questão do mal, né? Do Lúcifer, do portador da luz, ele não existia com chifre e rabo, com esse perfil, até por volta do ano 400. Aí se fez lá um concílio, se deu alguns acessórios para ele parecer mais terrível, né? Para daí então justificar a própria existência das religiões, da mesma maneira como o mal urbano justifica o estado atual que governa a população. Então essa questão da antropomorfização, da divindade absoluta, não existe. Isso é uma falácia, é uma fraude criada pelas instituições de poder político e temporal que se dizem religiões. Isso não existe. O que existe é o seguinte: sempre quando a matéria se manifesta, né, a organização cósmica, ela passa obrigatoriamente pela aplicação de uma consciência no processo. Essa consciência que é aplicada ao processo, ela é dual. A gente falou no programa passado aqui o nome dessas duas forças básicas, que seriam Forrat e Kundalini. Isso. Então isso organiza a matéria inconsciente. Aí a divindade, que a gente pode chamar de Logos, né, que é o não manifestado, o imanifestado, Brahma, se quiserem chamar, ou Deus, ou que nome se queira dar, ele se manifesta, ele se projeta na matéria para fazer com que essa matéria criada pela polaridade se transforme em matéria consciente. Então é o transformar a vida energia que foi criada em vida consciência. Consciência de quê? Da sua própria existência. É como se você pegasse parte de você mesmo e fizesse com que essa parte de você tivesse consciência que ela não é uma parte, ela é você. Entendi, sim. Aí, essa organização cósmica meticulosa... A consciência do todo seria? Exato, sim. Só que daí ela se projeta na própria matéria. Então, vou reger um planeta, tem o logos planetário. Aí esse planeta começa a passar pelas fases e rondas. Então, aí tem o quê? Tem o Manu que vai criar as raças. Sim, isso. Aí tem o regente do planeta. Então, quando você fala em divindade, você está é o termo que sintetiza tudo isso aí que você está nos expondo agora. Sim, sim. E a divindade, ela vai desde o não manifestado até aquele que se manifesta para preservar a lei, o que a gente conceitou como avatara. Desde o não manifestado até o manifestado. Então, isso, quer dizer... isso é a divindade. Tá. Né? E por decorrência, como tudo é divindade, nós somos divindade também, só que em processo de consciência. Em processo de manifestação, podemos chamar assim? Manifestado estamos, em processo de consciência, porque a divindade está em nós, a divindade está em mim e em você, tanto quanto está em cada um de vocês, tanto quanto está no Jeshua Ben Pandira, no Krishna, no Orfeu, no Moisés, em qualquer um deles. Exatamente a mesma coisa. Então, só muda o nível de consciência da existência em si. Tá, então sem fugir do nosso tema, por que então, se a divindade é tudo isso que você disse, como é que esses que você acabou de citar, Ben Pandira, Yoshua Ben Pandira, Krishna, Buda, Orfeu, Apolônio de Tiana, por que esses... E os que não são conhecidos do Ocidente, né? Manco Capac, Quetzalcoatl, Kukulkan, todos esses. Por que esses, que nome a gente pode dar a eles? Manifestação da divindade? São Manus. Manus. Manus, quando ele vai criar um povo. Avatara, quando ele vem com uma função, como vem Jesus, Krishna, Buda. Esses foram avatares. São várias graduações. Sim, mas que todas representam a divindade. Mas só que, assim, quando você falou divindade, sim, só que a coisa que é muito interessante é que a realidade, ela suplanta a própria mística. Então, todos esses seres que se manifestam para trabalhar em função da lei têm diferentes níveis de consciência. Então, tem Avatar é um nível de consciência, Buda é outro nível de consciência, Manu é outro nível de consciência, Logos ou planetário é outro nível de consciência. Mas tudo formas de manifestação da divindade. Sim, e manifestação física, no plano mais denso, quando vem um avatar, ele é um ser humano normal, como outro qualquer. Como outro qualquer. Ele tem uma gênese diferenciada, mas tem um corpo como outro qualquer, sujeito às leis do plano onde ele está. Inclusive o seguinte, a razão da divindade se lançar para organizar o plano mais denso, que é a matéria, e se submeter às regras do plano, é porque o plano limita a divindade. Uma coisa é a potência cósmica não manifestada organizando todo o universo, e outra coisa é a potência cósmica manifestada enquanto humano. Ela se submete às leis da humanidade. Entendi. Entende? E por Agora isso que sim. daí a humanidade cai e levanta, e aí para Arjuna, né? Toda vez, ó lá no que Dharma, que é a lei, declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação da lei. Então, toda vez que a coisa fica muito bagunçada,
alguém vem e dá um jeito. E isso sempre foi assim, Grego, desde quando se criou o conceito de mistérios e desde quando a divindade se apartou da humanidade, que foi com a queda da Atlântida, né? Que onde houve a primeira questão cósmica com interferência direta na questão humana, não é? Aí então se criou o conceito de mistério e desde então a lei vem fazendo acessos pontuais. Quer dizer assim, um Manu, um Avatara, um Bodhisattva, um Buda, muda aqui, lança a doutrina ali e tal, para tentar organizar. Isso era assim até 1800. Em 1800 a lei disse assim, não, resolver de vez. Aí em 1883 inicia um grande ciclo que tem seu ápice em 1949, né, e continua aí numa linha reta 10 até de agora, fevereiro de 49? 24 de fevereiro 24 de fevereiro de 49. 49. Exatamente, Tá. exatamente. Então, essa questão da interferência divina para regular e auxiliar ocultamente, esotericamente a humanidade, ela passa por dois momentos. Antes de 1883 e depois de 1883. Então, agora, já é uma realidade completamente distinta, porque o próprio planetário existiu enquanto ser humano e ele leva o nome de Devavani. Ou seja, para acabar com essa parte que eu tinha feito aqui... Isso não é uma parte, isso é um todo. Claro. O independente, então, das nossas interferências dos humanos, dos que estamos aqui, neste processo, então, depois de 1949, a manifestação da divindade dar-se-á ou está se dando e não temos jeito mais de frear isso aqui, não. Mesmo querendo. Se diz, quando o planetário do futuro, o sexto senhor, se manifesta humanamente, como Devavani, como anjo da palavra, em um determinado momento ele disse, a vitória de Deus foi integral e radical. A partir desse momento, toda a história cósmica, toda a história divina e toda a história humana, ela passa a ser reescrita. Inclusive, o que originou o conceito de mal, que foi a queda do quinto planetário com sua hierarquia, isso deixa de existir cosmicamente e humanamente. É o que se diz do evento onde as duas bocas beberam na mesma taça. Entendo. Toda a coisa cósmica, ela volta ao seu eixo natural. Só que para isso, para que isso tivesse acontecido, primeiro que a opção do quinto planetário em se recusar a interferir e aumentar a humanidade foi para que a humanidade tivesse apressado a sua evolução. Foi um saque cósmico contra o futuro, mas não geometrizado, ainda não denso, porque não sabia o que ia acontecer. Aí o não manifestado, vendo que o quinto planetário se recusou a interferir com a humanidade, ele faz um saque cósmico novamente contra o futuro e faz com que o sexto planetário, o senhor da humanidade, que sequer existe ainda, viesse reger a humanidade atual. Como ele veio reger a humanidade atual, todos os valores do sexto sistema de evolução, nós estamos no quarto, entende? Então todos os valores do sexto sistema de evolução, eles foram trazidos e mesclados com a humanidade hoje. Sistema e dimensão tem alguma coisa a ver? Não. Não, nada a ver. Não, tá. não nesse. Seria uma outra conversa, mas tá. não nesse. Só uma pergunta. Um sistema planetário é toda a gênese em um planeta onde estão gerados 7 raças mães, tendo no final um Buda e um Sol consciente. Então tudo isso foi sacado contra o futuro e trazido fisicamente para a Terra, para existir humanamente. Como essa coisa cósmica, essa potestade cósmica foi sacada para o momento atual, para a parte mais densa da evolução, que é onde a gente está agora, que é o quarto sistema, o que acontece? Todos os valores vieram e junto com esses valores cósmicos vieram e se antropomorfizaram divindades e seres de hierarquias e de eventos cósmicos que só existiam na própria engendração do não manifestado. O que acontece hoje, o que a gente está vivendo hoje, é um momento sem precedência cósmica de surpresas no momento e imediatas, de surpresas tão grandes para a humanidade quanto para a própria divindade, porque o passado, o presente e o futuro humano foi mesclado com o passado, o presente e o futuro cósmico. Puxa. Então, um saque contra o futuro, como jamais aconteceu e como jamais acontecerá novamente, porque toda a coisa cósmica, ela entrou nos eixos completa e integralmente.
O telespectador provavelmente vai querer bater em mim, mas eu vou interferir, mas eu vou fazer mais uma esse perguntinha. assunto é extremamente relevante. Isso está acontecendo, por que, vamos dizer, isso aqui está sendo em todos os níveis, você está falando em cósmico, e isso está acontecendo em todos os planetas que têm vida. Sim. Isso não é privilégio da Terra, nós estamos falando porque nós estamos na Terra, né? É que assim, só que a gente tem que ver assim, a gente está falando de um sistema planetário, onde é que eu tenho 7 logos planetários, então a gente está conversando sobre a Terra, os 3 planetas que tiveram vida antes da Terra e os 3 que vão ter depois dentro do nosso sistema. Entendo. Só que, conforme diz Hermes o Trimegisto, o que está em cima é como o que está embaixo. Então, o que está acontecendo na superfície acontece hoje na Agartha, acontece no nosso sistema solar e, por decorrência, no universo. Porque quando o 6º planetário, o Logos planetário, o 6º senhor do 6º universo, ele foi sacado para interagir na Terra hoje, então você vê que foi sacado os conceitos e os valores do 6º universo, do 6º sistema de evolução. Isso ultrapassa a barreira da nossa Via Láctea. Cosmicamente, algo que sequer estava parido, engendrado, criado, ele se transforma dentro da instantaneidade em algo real e vem atuar hoje. Caramba, então, é bem interessante. É muito, tanto é que as hierarquias em operação, os que a gente chama de invisíveis, né? Independente de que nome eles tenham e de que função eles tenham, eles passaram pelo mesmo choque de evolução que nós estamos passando agora inconscientes e que daqui a pouquinho vão passar conscientemente. Um exemplo, né, desse saque, dessa migração do futuro para um presente unificado, cósmico, humano e divino, né, é que em determinado momento os próprios Budas, né, os lamas, né, dos mosteiros tibetanos tiveram que vir para o Brasil aprender português. É verdade, nós temos visto isso aqui. Então... Aquilo lá que nós já conversamos no programa, o Oriente está se ocidentalizando. Não, nem é isso, é que sempre antes a luz, ela vinha do Oriente. E a partir de 1924 é o Et Occidente Lux, a luz está no Ocidente. Muito bom. Né? E daqui ela se irradia, isso que é muito interessante, daqui ela se irradia para todo o planeta, na superfície, daqui ela se irradia para baixo, onde quando a gente fala embaixo é o inferno, mas o inferno não no sentido que as religiões dão, é o inferno, os lugares interiores, Vadaga, Duat, Agartha, né? E para cima, cosmicamente. Então, hoje, é como se fosse uma grande peça cósmica, um grande teatro cósmico, onde todos os seres estão de olho nos atores principais. Quais são os atores principais cósmicos hoje? Nós, a humanidade. Olha que maravilha, somos privilegiados. Totalmente, totalmente. Aí então alguém vem e fala, mas essa humanidade não tem jeito, não presta tal. É por causa da incompreensão ou da ignorância no sentido de desconhecimento. Mas acho que nós estamos caminhando devagarinho, cada um fazendo sua parte, já falamos aqui sobre... Nós estamos correndo rapidamente, cada um fazendo a parte que lhe cabe. O beija-flor no incêndio. Jorge, voltando ao caminho do meio, que eu te tirei para o lado... uma agradável pausa cósmica. Agradável pausa cósmica. Acho que tudo tem sua razão de ser e o esclarecimento, eu acho que é importante. Caminho do meio que eu te interrompi, que você estava na dissertação. Por que é caminho do meio? Por que não é o caminho da ponta, o caminho da direita, da esquerda? O que significa a palavra caminho do meio? O que é o caminho do meio? Conceitual que é o caminho, né? O que é o caminho? Então, perfeito. O caminho é aquilo que me leva para o lugar que eu tenho como objetivo. Se a pessoa não tem um objetivo, não vai ter caminho nem da esquerda, nem da direita, nem do meio. Qual é o objetivo? É evoluir. Transformar a vida em energia em vida consciência, adquirir consciência e junto com a consciência, longevidade, saúde, essas coisas todas. E como é que isso se realiza? Através da compreensão do processo e da exteriorização da divindade que há em cada um de nós como elementos cósmicos conscientes nesse momento. Do ponto de vista do caminho do meio, então, são três etapas que a gente pode analisar. Primeiro, o que historicamente se tem, e aí baseado no conhecimento hindu ou dos Vedas, não é? Ou dos Puranas, ou qual seja. E por que quando a gente fala em conhecimento antigo, a gente sempre se refere à Índia? Por que algumas palavras ainda não têm tradução do sânscrito? Sânscrito é uma linguagem primitiva da Índia, também chamada de Devanagari, ou Devanagari, que é a linguagem dos deuses, porque
foram os primeiros seres criados a partir da migração da Atlântida para a raça ária, comandados pelo Manu Vaivasvata, que saiu da Atlântida e se estabeleceu na meseta do Pamir para fazer o caldeamento racial do que seria a raça branca, a raça ário-semita. No início da formação dessa raça, o Manu, convivendo com a humanidade em formação, dava a ela todo o conhecimento divino, expresso hoje no que seria o conhecimento tradicional hindu. Com mãe da humanidade atual, com o pai da humanidade, temos os Hermes, o Trimegisto e os primeiros Menés, ou Manus do povo egípcio, que seriam os pais da humanidade, as duas vergonhas que daí geraram a humanidade atual. Então, baseado no que seria o conhecimento hindu e depois uma evolução disso no que derivou budismo, com Buda, Krishna, então o caminho do meio é o seguinte: antigamente existia o budismo do norte do Tibete, que era o chamado Mahayana. Maha em sânscrito é grande e Yana é barca. Então, grande barca. Por que é grande barca? Porque pregava o seguinte: você que quer ser um iniciado, que você quer melhorar, que você quer evoluir, faça o seguinte: primeiro vá trabalhar pela humanidade, e em trabalhando pela humanidade, você como ser humano está incluído. Então, a humanidade evolui e você também evolui. Isso seria a grande barca. Um dos braços do que seria o caminho, seria a Mahayana. Na medida em que isso se ocidentalizou, quer dizer, os molecas, os europeus começaram a chegar no Oriente e ter contato com uma pequena parte desse conhecimento através de Nicholas Reich, Ferdinando Sendovsky, Helena Blavatsky, Alexandre David Neal, Henry Olcott, todos os que foram criar a teosofia e espargir, distribuir essa teosofia para o que deveria ter sido, que seria a raça a quinta na América do Norte. Então, parte desse conhecimento foi traduzido e veio ocidentalizado. Então, a Mahayana seria o original. Depois, então, se originou o que seria a Hinayana. Hina, pequena, barca, Yana. Então, o que acontece? Pequena barca, ela diz o seguinte: esquece a humanidade, se ocupa de você. Quando você evoluir totalmente, então você vai estar em condições de ajudar a humanidade. As grandes dúvidas são as seguintes: na Mahayana, você nunca sabia quando tinha ajudado tanto a humanidade, para começar você também se ajudar. Não dava certo. Na Hinayana, você nunca sabia quando você estava pronto o suficiente para ajudar a humanidade. Então, numa se criou as grandes ordens monásticas e na outra se criaram as grandes ordens dos ascetas místicos, aquele que abandonava tudo e em sinal de penitência ia por uma gruta e ficava lendo a vida inteira até morrer e ninguém sabia o que tinha acontecido. Tá? O caminho do meio seria, nessa abordagem, um intermédio entre esses dois, de maneira que você pudesse ajudar a humanidade e também você ao mesmo tempo. Só que esse caminho do meio, antes ele era impossível, porque faltava um conceito novo, um conceito cósmico, uma realidade divina nova, que seria o conceito da instantaneidade. Então, o caminho do meio, nesse momento, ele não se manifestava, e aí as duas vertentes eram escolhidas. Então, isso seria uma primeira abordagem. Uma segunda abordagem do que seria o caminho do meio é o ligado à própria pessoa. Então, ligado à questão da yoga, ou yoga, tanto faz, não é? Jnana Yoga, do conhecimento do cérebro. Bhakti Yoga, da devoção ou do amor, coração. E o caminho do meio, Karma Yoga, Antakarana, o que liga os dois. Seria o que? Você conseguir o equilíbrio entre o cérebro e entre o coração. Devavani, o sexto senhor, o anjo da palavra, Akbel, ele fala: aquele que na terra alcançar o equilíbrio entre o cérebro e o coração, alcança as maiores alturas. Não lembro exatamente o termo assim, mas seria o equilíbrio entre os dois, não é? Isso tem a ver com o quê? Com você fazer com que você tenha uma emoção razoável, né? E uma lógica emotiva. Também não era possível de se alcançar até então, porque faltavam ainda elementos para quê? Para que o ser humano tivesse uma base nova, respirável, uma matéria nova fazendo parte da realidade humana,
para que então ele conseguisse galgar, se libertar desses dois grilhões e chegar no que seria também o caminho do meio. Aí, a terceira vertente do que seria o caminho do meio, aí já agora, a partir desse novo momento criado em 1883, então surge o elemento que faltava para que o caminho do meio passasse realmente a existir, que é a instantaneidade. Aí então se cria um novo conceito, que é o Vajrayana. Vajra, V-A-J-R-A, raio, é o caminho do raio, o caminho da instantaneidade. Então, a humanidade, em contato com a divindade, mesmo que inconscientemente, tem ao seu dispor novos elementos vitais, astrais, mentais, intuitivos, divinos, para fazer com que o caminho do meio seja a tônica e você possa evoluir hoje, e isso é o caminho do meio hoje, não mais necessariamente pertencendo a uma ordem secreta, oculta, ou um monastério, um mosteiro, ou o que seja, não mais se isolando em uma caverna, sendo um asceta místico, ou você fazer parte de uma ordem de monges trapistas e abandonar tudo, não mais. Hoje o caminho do meio implica em evoluir junto com a humanidade, na humanidade. Onde é o caminho do meio então? Aqui. Hoje, agora, no dia a dia, dentro do meio social. O caminho do meio tem algo a ver com a iniciação em si? Ou então, aproveitando o gancho, o que é a iniciação em si? Sim, tem a ver, tem a ver. E você, aproveitando o gancho também, você escreveu aí criamos uma comunidade no Orkut, muito interessante, chama-se Mundos Subterrâneos, sim. E nós temos debatido temas muito interessantes. Então, se você tem Orkut, se você acessa, Mundos Subterrâneos é o nome da comunidade que nós estamos trocando muita ideia para quem tem. E você só me permite um comentário? Pois não. A gente até está falando agora um pouquinho que há muita fantasia e muita mística com relação a isso, né? E quando você mistifica ou mitifica alguma coisa, você tende a pegar a realidade e transformar numa mentira. Então, essa comunidade que você está falando é o local na internet, em qualquer idioma, onde tem mais informações sobre esse assunto. Informação tão séria quanto a gente pode dar. Nós fizemos uma comunidade nova, está muito harmônica, muito gostosa, eu convido vocês para ver. E você escreveu algo interessante que eu gostaria que você repetisse. Você falou para alguém lá numa resposta, quem é iniciado não terminou? Como é que você... sim. Achei genial aquilo. Repete, por gentileza, vamos compartilhar isso. É porque também tem muita coisa assim... A pessoa vem aqui no programa do grego, aí chega aqui com uma capa, um capuz, não sei o que, e fala 1000 palavras em vários idiomas. Não, porque eu sou um iniciado, eu sou um mestre ascensionado. Isso tudo é conversa fiada, né? Primeiro que assim, esses que são os iniciados, né? Eles não vão se apresentar dessa forma, porque a iniciação ela é diferenciada. A divindade ela está tão presente em tal intensidade que ninguém mais precisa se caracterizar para mostrar que é, não é? E outra coisa que é o seguinte, quando a gente diz iniciado é o seguinte, é alguém que se iniciou em alguma coisa. Se fosse o contrário, seria terminado. Com certeza, achei super interessante. E mesmo o iniciado, né, o que está ligado às ordens ocultas que trabalham em função da lei todos os dias, ele é um iniciado nessas ordens, não é terminado, independente do nível que ele seja. Outra coisa é o seguinte, quando fala assim, os adeptos da grande fraternidade branca, então você recebe um convite no e-mail assim, venha ser um adepto da grande fraternidade branca, assim, peraí, né, dá licença, a grande fraternidade branca existe desde meados da Lemúria, alguma coisa aí como 10, 12 milhões de anos, os mesmos seres, e você recebe um convite pela internet para ser um desses caras, porque isso tudo é brincadeira. Ou então assim, venha ser um adepto, um mestre ascensionado, isso é tudo confusão. E o adepto também, mesmo o verdadeiro adepto, né, aquele que está em função da lei, Rosenkreuz, São Germano, Cagliostro, né, Pitágoras, né, e tantos outros que a gente poderia citar, são adeptos de alguma coisa, eles não são a própria coisa, eles trabalham em função da lei, da obra, do eterno na face da terra, que é a expressão da própria divindade. Então, levar a sério esses negócios é a premissa básica que a gente conseguir. Mas estamos aqui para isso, né? Para levar o nosso ponto de vista. Não, de nossa parte, sim, é que cada um tinha as pessoas sua conclusão na busca, que as pessoas assim, eu parto do princípio que a humanidade ela é perfeita e acabada
e que todas as pessoas são completamente bem intencionadas, né? Só que às vezes quando você vai por um caminho que você pensa que é um atalho, não é um atalho, você está se perdendo no meio dos arbustos, né? Então a iniciação, ela é trabalhosa, ela implica em você ter consciência, em você se dedicar, em você aprender, você compreender e você libertar a divindade que há dentro de você, você ficar transparente, translúcido, né, com relação a isso. E não tem atalho, e não adianta falar assim em grego, estou te dando uma procuração. Quando você for um iniciado, reparte comigo. Aí nós dois vamos ganhar um terreno lá no céu, onde nos mundos internos vão ficar beleza. Não existe isso. Não tem, da mesma forma como você não pode chegar para uma religião e falar assim, olha, eu estou te pagando para que quando eu morrer eu poder ir para determinado lugar, né? Então estou me garantindo para isso. Então chega para alguém assim, não, olha, vem aqui meu filho, eu vou te dar aqui um negócio, vou passar um troço em ti aqui, sabe? Fica descansado que eu vou falar com Deus em teu nome e eu vou pedir e ele vai te entender. Conversa fiada. Conversa fiada porque o código de linguagem da divindade, ele está em cada um de nós. A chave alquímica para compreender a divindade que somos nós mesmos, ela é única em cada um. Ninguém pode fazer pelo outro. Dentro desse princípio, não deveria existir nenhuma religião, uma única religião. Religião sabedoria. E existem escolas secretas de iniciação? Muitas. E elas iniciam alguma coisa? O que Iniciam. Bom, então assim, o que seria então a iniciação? É você buscar suas próprias respostas. Em qual velocidade? Naquela que você precisa. Quantas respostas? As que você precisa. E quais são as que você precisa? As respostas que você precisa são aquelas necessárias para que você cumpra o trabalho que a lei espera que você faça. Qual é o trabalho mínimo que a lei espera que eu faça, que você faça e que você faça? Se resolver. Claro. Se você resolver a matéria cósmica que foi usada para você existir, já é um grande processo de iniciação. Se após isso você conseguir então ajudar a resolver a humanidade, ótimo. Se não, tá bom assim. E o que isso tem alguma ligação com as ordens? Com as ordens? Tem. É que sempre aconteceu assim, Grego. Então, desde que criou o conceito de segredo, de secreto com a queda da Atlântida, então onde foi interiorizado a divindade e o conhecimento começou a ser dado em partes para a humanidade, e a gente tem alguma coisa aí, se considerar o primeiro fundamento da Atlântida, é mais ou menos 1.600.000 anos, o segundo 700 mil, o terceiro 220 mil e o quarto é 9.543 anos antes de Cristo. Então a gente tem alguma coisa como 250, 300 mil anos de ordens secretas existindo, participando da gestão humana, mas sem interferir, respeitando a lei básica da ação e reação, que é a lei do karma. Tá? Então todas essas ordens secretas mesmo sempre existiram. O contato daí dessas ordens com a humanidade é que derivou ordens diversas, não é? Cada uma com a sua função, em maior ou menor nível de acerto, em maior ou menor nível de erro, né? Mas tudo dentro daquela premissa básica que eu creio, que a humanidade sempre faz o seu melhor, né? E o fazer o melhor de cada um é o máximo que a gente pode esperar. Mas, desde que começou o ciclo, somente 33 ordens vão reger o mesmo. Somente 33. Um exemplo. A 18ª ordem a reger o ciclo foi a ordem dos Nazar, que tinha a tônica do ciclo. A ordem dos Nazar... Que daí veio o Nazareno e essas... Exatamente. O frente. Nazareno, Joshua Ben Pandira, Nazar, Nagas, ou serpentes, de onde se Nagara, a cidade dos serpentes. Então, essa ordem, ela tinha por função dar o entorno para o Jesus da igreja, Joshua Ben Pandira, para que se unisse o poder espiritual com o poder temporal. Poder espiritual representado pelos Nazar, poder temporal representado por Roma, e Roma tinha uma ligação com a Atlântida. Que aconteceu? Não funcionou. Queda. Depois tinha uma outra ordem ligada à maçonaria egípcia, que antecede em muito a questão da maçonaria ocidental, que aparece por volta de 1722. Essa maçonaria egípcia, ela estava ligada à dinastia de Cunaton, e ela então se projeta na Europa através de Cagliostro para tentar fazer o que os templários também tentaram fazer antes, que era a unificação europeia. Não acontece, desemboca na Revolução Francesa, não é? Depois, antes, em 1118, houve uma expressão também desse trabalho na criação dos templários, baseado no que tinha acontecido antes em 1099, que foi o surgimento da ordem
da Abadia de Notre-Dame de Monte Sião, né, que foi criada pela Ordem de Maris, ligada diretamente à obra, à lei, ao Eterno, à Agartha. E aí então essa ordem cria a Ordem dos Templários para fazer o quê? Isso respondendo como que isso tem interferência no nosso dia a dia. Para fazer o quê? Para criar o que seria os Estados Unidos da Europa. Então a lei caminhava para criar uma Europa unificada, um único padrão monetário, uma única bandeira, para depois ter uma única religião mundial, que seria a religião sabedoria, em 1100 mais ou menos. Essa era uma das funções dos templários. Não funciona, aí os templários eles ficam com um determinado trabalho, depois são perseguidos e são exterminados, entre aspas. Isso deriva para a Ordem de Cristo, para a Ordem de Malta, aí depois isso vai para a Ordem de Maris, a Ordem do Infante Dom Henrique de Sagres, a Ordem de Sagres, onde então alguns iniciados e adeptos, não é? Mais iniciados e adeptos, estudam e se preparam para os descobrimentos que tinham por função fazer com que a mônada, fazer com que o conhecimento que estava maturado naquela região do Oriente vindo para o Ocidente se projete para o Ocidente extremo, né, através dos descobrimentos. Então vem Colombo, Cabral, Vasco da Gama, todos eles, né? Inclusive Colombo era um aluno bem mediano, né? Para ele tirar 7 era um trabalhão. Não, Cabral, desculpe, não é Colombo, Cabral, para ele tirar 7 era complicado. Me diz uma coisa, então hoje nós estamos, qual é o objetivo da iniciação? Para que ela serve? E se nós estamos aproveitando também, vai chegar o dia que todos nós vamos ser iniciados? Sim. Ou não? Seremos iniciados? Sim, então assim, essas ordens secretas, né, e as discretas, né, e as não tão secretas nem tão discretas e as completamente ocultas, elas sempre fizeram um trabalho em um momento em que a humanidade ainda estava limitada pela ação pontual da divindade. De 1883 para frente, a realidade ela fica completamente outra. Tanto é que de 1883 para frente se inicia um ciclo onde a 31ª Ordem começa a tomar conta do mundo. Essa 31ª Ordem ela teve um período de maturação, terminou seu trabalho. Se iniciou a 32ª, que está em atividade agora, e a 33ª ela começa a tomar conta do mundo de 2012 a 3005. Né, que 2012 a 3005. Se volta a Satya Yuga. Então, antes as ordens, elas faziam um papel oculto, esotérico, porque a humanidade estava completamente despreparada. A partir de agora, né, já a ação das ordens é diferenciada, e a gente está naquilo que a gente pode chamar de época do fim dos mistérios, porque tudo pode ser dito, tudo pode ser falado, porque a humanidade está preparada para o que foi construído, que é o futuro divino, humanizado, integrado os dois. Mas você percebe que o ser humano tem uma resistência, né? Total. Uma resistência, não, mas é uma coisa muito interessante que é assim, Grego, que a gente está agora chegando em um princípio, em um momento humano e cósmico, onde não vai mais poder existir a polaridade de bem e mal humano. Tipo assim, o caminho do meio seria assim: eu sou ou totalmente bom ou totalmente ruim. As duas coisas se unem porque uma não existe sem a outra. O mal só existe se eu analisá-lo como o oposto do bem. Sim. O medo só existe se eu analisá-lo como o oposto da coragem. O ódio só existe se eu analisá-lo como o oposto do amor. Esse tipo de coisa. Isso deixa de existir. O caminho agora é o da neutralidade, né? É o abstrato se manifestando e mudando a própria lógica mental humana, onde a intuição toma às vezes, né, do que agora é usada a emoção, nem a razão. A intuição toma lugar da emoção. Da emoção. A terceira raça-mãe ela tinha por função desenvolver e consolidar a emoção, não funcionou. Aí a quarta veio para desenvolver a mente concreta, o Atlante, não funcionou. Tanto é que hoje a maior parte das pessoas seguia ainda pela emoção, né? Mas na verdade tinha que seguir hoje como quinta raça pela intuição humana superior, abstrato, a ideia. Devavani, Akbel, o sexto senhor, ele fala: não admito mais que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. A ideia, né, é o abstrato, é a intuição, é a mente superior, é Budi, é Timã, só que o futuro que é dito, ele é hoje, já acontece. Então hoje a nossa obrigação, nesse sentido de evolução, de achar o que seria o caminho ideal para cada um, que é o caminho do meio, é fazer com que a intuição divina se manifeste na razão, porque eu tenho uma razão intuitiva, a razão se manifeste na emoção, porque eu tenho uma emoção lógica, e a emoção lógica então se manifeste no vital, porque eu tenha um vital emotivo,
E aí esse processo todo encadeado se manifesta no físico e eu tenho a longevidade, a compreensão, a saúde plena, absoluta, a consciência, esse tipo de coisa. Apesar de que, talvez muita gente esteja se perguntando, apesar dessa forma que a gente fala, que não é uma forma usual, vamos dizer, a gente usa uma terminologia que pode dar a entender que o processo seja difícil, mas não é, não, né? Não. É um processo simples, quer queira ou quer não, pelo que eu compreendo, pelo que eu entendo, ele dar-se-á pela nossa vontade ou contra a nossa vontade, é um processo irreversível. É contra a vontade não, porque não vai existir contra a vontade. Não vai existir, claro. O mundo em que nós estamos imersos hoje, o plano em que o planeta está imerso hoje, é um plano onde a tônica é do amor universal consciente, né? É o pai e mãe cósmicos unificados, é o amor divino humanizado. Então, a partir disso, toda a força antagônica, ela tende a se manifestar para se transformar. Então, por que hoje aparentemente é tão difícil estar assim, essa bagunça, esse caos total, né, que está na humanidade? É porque tudo que foi feito de errado e acumulado pela humanidade, desde quando o conceito de segredo começou a existir, agora ele se exterioriza, ele se expõe à luz, e a luz que existe hoje é a luz da própria divindade consciente, ele se expõe para ser resolvido, para ser realizado. Então, quanto mais se espremer a laranja, maior é a quantidade de caldo, de suco. É verdade. Não é? E é isso que está acontecendo agora. É como se toda a humanidade tivesse um processo como se fosse um furacão. Então isso traz tudo para o seu interior, gira rapidamente e exterioriza para se resolver. É esse processo que a gente está... É um processo que a gente está passando agora muito interessante. Eu diria que assim, em vez de eu ter a iniciação de uma criatura, eu estou tendo a iniciação do próprio gênero humano enquanto corpo cósmico único, que é uma coisa que jamais aconteceu. Você está fazendo me lembrar assim que meus filhos, muitas vezes, eu ouço amigos também dizerem, e às vezes até nós pensamos assim, né? Por que a vida é difícil? A vida é difícil ou ela não é? Eu não acredito que ela seja difícil. Não, a gente enfrenta dificuldades, tudo, mas a vida não é difícil. Você pensar assim, a vida em si, ela é absoluta e simples. Quando a vida se projeta em um ser humano, ela é absoluta e simples e linda. Agora, o próprio ser humano é o que faz com que ela seja complicada. Por quê? Porque ele começa a projetar dualidades. Eu quero, mas não consigo. Eu amo, mas eu odeio. Eu tenho coragem, mas eu tenho medo. Essas formas, essa realidade que cada um cria, e aquilo que a gente conversou uma outra vez aqui, que se diz que cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu, que é o mundo da divindade, né, que é o mundo do planetário, permaneça ignorado, significa o seguinte: cada um faz a sua própria confusão para tornar a vida mais difícil. Por quê? Porque a vida, sem essa confusão toda que a gente faz no dia a dia, ela obrigatoriamente faria com que você se defrontasse com a vida como ela realmente é. E sempre o futuro, o secreto, ele representa um medo para as pessoas. Então as pessoas, por medo do desconhecido, porque o desconhecido sempre tem a conotação negativa, por um erro humano, então Sim. Por medo do desconhecido, as pessoas preferem trabalhar com o que elas têm no mais imediato, no entorno, que é a dificuldade, né? Eu trouxe uma coisa aqui, vou pedir permissão para vocês para ler. Fique à vontade. Que assim, geralmente, quando se fala no conhecimento oriental, se refere à Índia, né? Mas como o Egito é o pai da humanidade, então eu trouxe aqui o que seriam as 12 faltas elencadas por Hermés, o Trimegisto. Isso foi escrito mais ou menos 27 séculos antes de Cristo, segundo a história acadêmica, mas na verdade tem algumas centenas de milhares de anos. Você falou 12, antes de você ler aí, 12 faltas? Faltas o quê? 12 erros? 12 erros humanos, né? Ah, tá. E aí isso aqui é muito interessante, porque assim, isso é uma abordagem dentro do corpus hermeticum, né? Dentro da filosofia de Hermés, o Trimegisto. E por isso que é daqui que vem a questão, não, isso é muito hermético, isso é muito secreto, por causa do Hermés do Trimegisto. E estes erros que você vai ler, como é que você deu o nome? Que não são eles? Faltas. As faltas, essas faltas são atuais também? Sim, são. Elas se adequam? Não, isso é a chave para se resolver todo então, esse processo. Vamos lá. Só que assim, o que então está dito aqui é a mesma filosofia de Forri, de Confúcio, de Hermés, de Buda, de Krishna, de Orfeu, de Moisés. Todos eles pregam a mesma coisa,
com a linguagem diferenciada de acordo com a tônica do seu povo, né? O Trismegistro fez isso em que época que ele escreveu isso aqui? Academicamente se diz que ele fez 27 séculos antes de Cristo. 27 séculos antes de Cristo, tá. 2700 Então é por isso que eu fiz questão de perguntar para a academicamente, gente... né? Mas na verdade a gente sabe que o Egito ele existia já na época da Atlântida, Sim. né? Então tem que ser no mínimo 10 mil antes de Cristo, porque se a última parte da Atlântida fundou em 9.534 a.C., não pode ter sido 2000. É por isso que eu perguntei antes, para a gente ver, que você falou que é moderno ainda, se aplica a data de hoje, por isso eu quis mensurar. A gente tem que deixar a academia se divertir, porque assim, o primeiro passo, o primeiro degrau para a iniciação é quando você cuida só da questão do dia a dia e da tua necessidade biológica. O segundo passo, quando você evolui um pouquinho, você vai cuidar da questão acadêmica de conhecimento e tal, se entupir, né, de conhecimento, né? E que é relevante, mas sabe como é que é, né? E o terceiro daí é você ver que a academia não é o supra-sumo absoluto e que existe espiritualidade. Nesse momento, então, você encontra o caminho. Qual o caminho? O seu próprio caminho. Seu próprio, vamos lá. Então, as 12 faltas, veja com uma coisa interessante, escrito 27 séculos, né, antes de Cristo. Primeiro, a ignorância. Aí, então, primeiro o aspirante, né, cada um de nós tem que buscar o conhecimento divino, ou conhecimento esotérico, oculto, ou qualquer conhecimento, para que se elimine a ignorância. Quando ele consegue eliminar a ignorância, aprendendo a se conhecer, então ele passa a uma posição próxima do que seria a dos mundos superiores. Quais mundos superiores? Dele mesmo. Então, a segunda falta é a tristeza. Como é que se resolve essa segunda falta? O conhecimento divino, que seria o primeiro passo, onde eu venci a ignorância. Então, a primeira falta é a ignorância. Eu venço a ignorância com o conhecimento. Quando eu tenho esse conhecimento superior, que é isso que a gente conversa aqui, compartilho com vocês, disso me vem uma alegria. Que alegria? A alegria real, que não é baseada em coisas. Então, a alegria vinda desse princípio, ela resolve a segunda falta, que é a tristeza. Então, a ignorância, quando combatida, traz o conhecimento, que traz em si a alegria da contemplação do próprio conhecimento, e essa alegria já combate a segunda, que é a tristeza. Com certeza. Aí, a alegria conseguida com a eliminação da tristeza, que é a alegria consciente, ela, com a verdadeira alegria, substitui os prazeres efêmeros da vida, trazendo o que? Temperança. E qual é que é a terceira falta? A intemperança. Então se cria um ciclo de resolução. Aí, como eu resolvi o terceiro item, que seria a intemperança, criando a temperança baseada na alegria, então eu vou para a quarta falta, que é a concupiscência, que é você se apegar demais à questão material. Só que daí, como você tem a alegria que eliminou a tristeza, e aí dessa alegria você consegue a temperança traz como consequência a continência. A continência é o oposto do quinto. Aí se resolve. Então, o desapego seria? Exatamente, tá. Exatamente. Aí, como você tem isso resolvido, então vem para a quinta falta, que é a injustiça. Como você tem agora a continência, faz com que a continência desperte em você a justiça, o senso de justiça. O senso de justiça, então, ele despertado, ele resolve a injustiça. Veja como é interessante que ele coloca a falta, mas sempre resolve a falta pelo seu antagônico. Perfeito. Né? Aí, então, eu desperto a justiça e resolvo a quinta falta, que atrapalha a evolução cósmica humanizada, que é a injustiça. A partir disso, do surgimento do conceito de justiça cósmico em mim, surge a compreensão do que é comunidade, do que é irmandade com o gênero humano. Aí, a sexta falta é a avareza. Como com o senso de justiça vem o sentimento de comunidade, de compreender o meu irmão, obrigatoriamente, então, eu tenho, junto com o senso de comunidade, a eliminação da avareza. Como eu eliminei a avareza, aí tem a sétima falta, que é o erro. Então, de posse das qualidades, eu vou procurar o quê? A realidade. Por quê? Porque eu tenho a alegria, eu tenho a temperança, eu tenho a continência e a justiça e o sentimento de comunidade. Isso é a realidade. Se eu tenho a realidade em si, ela sublima o erro.
Aí o erro está Que resolvido. interessante, eu desconhecia essa Muito. sequência aí. Aí então, como eu sublimei o erro, sublimando o erro, eu estou face a face com o verdadeiro. Se eu estou face com o verdadeiro valor das coisas, eu sublimo o 8º elemento que a gente considera como falta, que é a inveja. Essa aí é a praga Então, dos novos aí, tempos com aqui. o verdadeiro valor, eu elimino a inveja. Como daí eu tenho o verdadeiro valor e tenho então uma plenitude, surge em mim a verdade. Aí a 9ª falta, em sentido de gravidade, é a malícia. É assim, o ser ardiloso, Sim. sabe? Então, essa 9ª falta, que seria a malícia, ela fica eliminada porque surge em você a verdade pela simples resolução das anteriores. Aí a 10ª é a cólera. Isso é muito interessante, depois eu comento com relação a isso para não perder a sequência aqui. Então, como eu tive contato com a verdade, a partir dessa sequência, a verdade implica em que eu tenho sabedoria, porque a verdade é a sabedoria. A sabedoria faz desaparecer o quê? A cólera, porque a cólera é a ignorância, não é? Aí o 11º é a temeridade. Como eu tenho a sabedoria e desse vencimento da cólera pela sabedoria, eu tenho que seria o nascimento ideal do ser humano, o nascimento ideal significa o quê? A sublimação da temeridade. Você passa a não ter medo de nada, visível ou invisível. Como você daí não tem medo de nada, visível ou invisível, você não tem mais temor de nada, você chega no que seria conceito de vida e luz. Vida, consciência e luz como consciência. Aí o 12º e mais temerário das faltas é a maldade consciente. Como você é vida e luz, a vida e luz ela está ligada diretamente à maldade. Aí então a maldade se sublima e você passa a ter a contemplação da verdade absoluta. Nesse momento você é um iniciado. Puxa, esse é o caminho da iniciação, então. Esse é o caminho da iniciação. Isso escrito 27 séculos antes de Cristo, aplicável na íntegra ao dia de hoje. É isso, alguém vai ter, nós vamos ter que disponibilizar de alguma forma, eu vou pensar nisso, né? A gente pode colocar, desculpe só sugerir, né, você colocar no teu blog isso, e também eu trouxe aqui para o grego uma relação das ordens que foram criadas de 1500 até 1990 por aí, que são 250 ordens ditas secretas, mas não secretas, ordens discretas. Mas aí o grego vai disponibilizar essa lista de ordens também no blog para quem quiser depois de consultar. Ou manda um e-mail para o grego, ele manda isso daqui e mais... Então apareceu hoje, nós tivemos uma série de outros problemas técnicos aqui, apareceu o endereço? Nada, né? E nem vai aparecer. Mas pode falar. Pode ser, não, se a gente conseguir. Fala o teu e-mail. O meu e-mail pode escrever para o vidainteligente@gmail.com. Jorge, eu não quis comentar num programa... Eu não quis comentar no programa anterior, comentei com você depois, eu resisti. Mas hoje eu não vou resistir, não. Eita! Não vou resistir. Lá vem coisa. Não vem coisa, não. Eu tenho que levar a público. Eu tô brincando, sabe? Porque eu quero que você diga em público. Mas num programa anterior, que não vem ao caso aqui, comentei com você, eu senti aromas aqui dentro. Esses aromas... Não, ele começa a rir. Tá vendo? Hoje não foi diferente. Aromas que não vêm do nada, não tem nada aqui na televisão que tenha aroma, e eu tenho sentido aromas diferenciados. O que são estes aromas que não existem aqui? Então agora passo para você. Eu estou louco, eu tenho problema no nariz, com esse nariz grande você acha que eu estou aspirando demais? Então, porque eu estou vendo o perfume que você está sentindo. Então eu quero saber o que é isso, por favor, e quero compartilhar com quem está em casa. Independente do que achem que eu estou meio louco aqui, mas eu gostaria que você explicasse isso. Se eu te coloquei numa fogueira... Não é. É uma emoção muito grande poder comentar isso, né? Porque é uma coisa que é completamente oculta, né? Então se dizia no Tibete, né? Quando ainda o Buda vivo da Mongólia agia no Oriente, que quando ele falava, quando o verbo se manifestava atrás dele, não ele, o verbo se manifestava atrás dele, esse verbo saía com perfume. A palavra, ao ter contato com a atmosfera, ela adquiria as características de um perfume, mas de um perfume não humano. Seria
o espírito do perfume do lótus. O lótus tem perfume? Sim, tem um perfume secreto que é o perfume do resultado da iniciação. Mas só quero lembrar aqui que na vez anterior que eu resisti, que eu queria interromper o programa e perguntar para você no ar, aconteceu uma coisa muito interessante, porque estava o nosso câmara William Paul, e como a câmera estava focada no Jorge, eu sentindo aquele aroma ali que não sabia de onde é que vinha, e o William Paul achando que eu estava sentindo algum cheiro ruim aqui. Tinha quebrado um vidro. Exatamente, não cheiro ruim, ele pensou que era um cheiro ruim a princípio. Aí eu chamei ele para cá enquanto a câmera estava focada em você. E ele ficou cheirando aqui do meu lado, cheirando, e não sentiu absolutamente nada. Foi muito engraçado isso aí. Depois do programa foi engraçado demais. Eu vi o que estava acontecendo, eu sabia, mas eu tinha entendeu? Eu tinha que ficar firme aqui na câmera. Né? Eu perguntei o seguinte, esse perfume, esse aroma, vamos chamar assim, a gente sente ele pelo nariz ou em outro lugar? O que é outro lugar? Que não seja pelo nariz? Não, você sente, é que assim... Por que um sente e outros não sentem? É que na verdade, assim, o perfume que se sente, que é gerado quando você fala... Quando a gente fala de uma realidade, vejo que nós estávamos conversando aqui de início... Isso eu tenho certeza que aconteceu na casa das pessoas, em alguma situação, e é interessante a gente levar isso aí. E cada um de uma maneira diferente, mas acontece. É que assim, você vê que de início a gente estava conversando sobre o que de mais sublime possa existir hoje, cosmicamente, que é a própria manifestação do sexto planetário, Akbel, Devavani, humanizado para resolver a questão humana definitivamente e cosmicamente. Não existe nada superior a esse assunto em nenhum lugar do universo, tanto para os humanos quanto para os divinos. Quando você conversa, você traz essa realidade para ser verbalizada, nós dois, vitalizando, conversando isso, compartilhando com quem está ouvindo. Alguém pode estar sentindo perfume em casa agora? Com certeza, e não só isso. Tá. Com certeza. Vamos deixar por aí só. E não só isso. Então, esse circuito de vitalidade que se forma entre eu, você, quem está aqui e quem está em casa, ele de tal forma projeta a realidade que nós estamos falando, que essa realidade se faz. Então, esse perfume, ele é o cheiro de futuro. Que interessante. Ele é o aroma da própria divindade, ele é o aroma do verbo manifestado. Akbel, o sexto planetário, Devavani, quando falava, exalava perfume do verbo, da palavra que saía dele. Porque a palavra que sai quando a gente fala alguma coisa, eu verbalizo e eu trago o que ela representa, eu trago, eu plasmo, eu crio, eu gero agora. Manifesto agora, usando a vitalidade. Isso é muito... Tanto é que isso, assim, aonde se estiver falando sobre a Agartha conscientemente, ali está a Agartha. Muito interessante, porque a gente quer, como é que se diz? A gente exige ainda provas físicas, né? E físico é tudo que a gente pode ver, sentir, tocar. Devagar a gente aprende essa questão, mas é que daí ainda isso pode ser atendido hoje, porque a questão cósmica está de tal forma resolvida, né? O divino está de tal forma mesclado com o humano, a realidade divina ela é de tal forma hoje uma realidade divina, e a coisa como um todo ela está de tal forma equalizada cosmicamente, que inclusive isso a gente vai ver. Um perfume desconhecido passa a fazer parte do dia a dia, a cor do céu muda, você vê as pessoas de maneira diferente, você vê o que as pessoas pensam. Isso não é mística, isso não é magia. Foi bom a gente levantar isso aqui. É que a coisa ela está se tornando tão densa, o futuro está de tal forma mesclado com o presente e com o passado, que todos os nossos conceitos têm que ser revistos. E isso, essa realidade, que, por exemplo, a gente não entende como é que o dia corre tão rápido, como é que hoje era dia 1, amanhã é dia 30, como é que o ano já passou? É porque a gente está querendo analisar a realidade do plano da mente superior, do sexto senhor, do quinto senhor, que é visível e real hoje, sob o ponto de vista ainda da mente concreta da emoção. Daí eu jamais vou conseguir compreender o que está acontecendo. E o que acontece? Se você abrir a cabeça, não colocar obstáculo, não precisa se acreditar em nada. Aqui não tem nada de místico, de mítico, a gente quer simplesmente o contrário. Não precisa acreditar em nada. Simplesmente o seguinte, não coloque obstáculos para ver a realidade. E você vai ver que a realidade ela é completa e absolutamente mais fantástica do que qualquer coisa que vocês possam considerar como ficção. Essa é a realidade hoje.
Então, de olha, onde a questão de você sentir um perfume que você jamais teria sentido porque é um perfume que fisicamente não existia, mas agora existe porque essa memória está impregnada, né, no teu ser. Então, isso já é uma experienciação do que é o futuro, do que é o hoje, do que é a realidade dos mundos internos, do que é a realidade da divindade. É isso, nem mais nem menos. então é bom, a Simples. gente já sabe que o futuro pelo menos é perfumado e cheira muito bem, viu? Pode ter certeza E tem uma disso. maneira diferente de se ver, e o céu é diferente, e as pessoas são diferentes, e a Terra está toda harmônica, e o que está em cima é igual ao que está embaixo, e o de baixo veio para cima. Muito, Aliás, um muito dos passos interessante, dessa questão da mudança para o futuro, do futuro da consolidação, é a exteriorização da Agartha. Né? E lá Isso aqui. é assim. Tem gente que não acredita. Não tem importância. A maioria não acredita, e nós não É. estamos aqui para também convencer ninguém, né? Há muitos não acreditam que existiu Atlântida, muitos não acreditam que existe Agartha. Shambhala, eu dou razão para não acreditarem que não existe, porque ela não existe fisicamente ainda, pelo menos na nossa forma de pensar, de imaginar, de compreender, né? Há caminhos, mas tudo bem. Exatamente, sim, mas vamos ainda dar duas dicas para as criaturas sobre como chegar no caminho. Nós estamos em cima da hora, deixo com você aí. Tá, então só assim, o que fazer para chegar nesse caminho do meio? Então lembre-se o seguinte, que o pensamento que você tem, ele faz tanto mal para você quanto a comida ruim que você ingere. Então, bons pensamentos é a primeira coisa para você pegar e ficar antenado com o que tem novo. E depois o seguinte, pensamento e vitalidade. Vamos construir nova vitalidade. Corrija a respiração. Em vez de respirar como vocês estão respirando agora, só na parte superior do pulmão, respirem completamente ou faça o seguinte, um início de pranayama, que é a respiração adequada, que é o seguinte, respirar contando até 4, prende contando até 2, solta contando até 4 e prende contando até 2. E reeduque a respiração de maneira que você consiga deixar pleno todos os teus chakras, todos os centros vitais da vitalidade nova, do prana novo, da inteligência solar nova que emana, que é a própria divindade, e a coisa muda radicalmente. Consciência, saúde, longevidade e etc, etc. Era isso que nós tínhamos para falar hoje? Era isso que nós tínhamos para falar hoje. E eu só queria ler uma coisa. Tá. Que é muito importante. Vou ler devagar. Quem semeia um pensamento, colherá um fato. Pense e vai acontecer. Semeia um fato e você terá um hábito. Quer dizer, repita várias vezes o fato, ele vai tomar tal densidade que você se acostuma a fazer. Você cria um hábito. Semeia um hábito e você forma um caráter. Então, se você tem um hábito bom ou ruim, esse hábito toma tal densidade e tal força que ele passa a interferir no teu caráter. Semeia um caráter e você vai ter um destino, karma. Então você tem a ligação direta do como você pensa com o destino e como o karma se apresenta para você. Palavras de Devavani, Akibel, o sexto planetário antropomorfizado e vivido e vivendo entre os seres humanos.